Eu sou Cássia Gargantini, da Gargantini Comunicação, e agora eu vou falar com o Marcelo Coutinho. Acabei de assistir o mini curso dele, foi fantástico. Marcelo, Obrigado. foi assim, enriquecedor. Eu acho que essa questão de inteligência de mercado, bom, trabalhar em inteligência, qualquer aspecto, faz com que a gente veja as coisas de outro prisma. E você falou Principalmente quando a nossa inteligência está errada, né? Aí a gente se diverte ainda mais. Não é? E o ser humano, ele tem a tendência de achar que ele é muito inteligente e que aquela linha de raciocínio é a correta e acabou. E para os profissionais de comunicação, você falou uma coisa importante: parar de ter medo da matemática. Começa daí, que a gente morre de medo da matemática. E segundo, falando sobre as redes sociais, né, sobre a digitalização. A gente está cada vez mais refém de tudo que a gente faz no computador, no smartphone, no tablet. Como é que é isso? Você falou um pouquinho no curso, mas eu ficaria um dia inteiro ouvindo você falar. Imagina. De como que as grandes redes, os sites e o pessoal de inteligência está trabalhando desde um pequeno nome que a gente põe lá para acessar um joguinho de passarinho. Como é que eles pegam isso e já identificam um monte de coisa que a gente gosta? Na verdade, Carlos, o que acontece é o seguinte, o volume, a explosão no volume de informação levou com que a atenção das pessoas passe a ser a coisa mais valiosa na economia atual, né? É muita informação para pouca atenção. Então o que acontece? A própria tecnologia, as próprias empresas de mídia, de tecnologia, começaram a desenvolver maneiras de capturar informação sobre as pessoas para poder personalizar a experiência delas na internet, para poder fazer com que elas tenham uma experiência de navegação, de uso da internet que otimize a atenção delas. Claro, isso tem inúmeras consequências do ponto de vista da discussão sobre a privacidade, inúmeras consequências sociais. Mas para o profissional de comunicação, a gente como profissional de comunicação passa a ter uma possibilidade que é realmente fazer a segmentação, a comunicação 1 a 1 para milhões. E assim, desde que a gente saiba utilizar essas ferramentas. Pois é, isso que me chamou a atenção. A partir do momento que a gente sabe que tudo isso está sendo manipulado, que tudo isso está sendo jogado num grande mailing para depois ser devolvido para nós e aproveitado, a gente pode se utilizar disso também e trabalhar o caminho que a gente quer seguir, né? Que a gente quer que nos sigam. Já que estão nos seguindo, então vão nos seguir para o caminho que a gente quer, é isso? Eu não seria tão assim, talvez enfático nessa questão de fazer os outros seguirem para o caminho que a gente quer, porque exatamente uma das características dessa comunicação, dessa era de comunicação que nós estamos vivendo, é que ela é muito mais descentralizada. Eu acho que essa ideia de comando e controle, e eu mostrei um exemplo ali tirado do exército israelense, essa ideia de comando e controle, ela funciona cada vez menos, né? Quer dizer, cada vez mais o que se exige da comunicação é a capacidade de liderar, né? Não é comandar em direção a um comportamento, ou a uma imagem, ou a um discurso sobre a marca, ou a um discurso sobre a empresa, mas é ir construindo um significado que surge a partir da interação entre aquilo que a gente quer dizer e o que a gente está ouvindo, seja nas redes sociais, seja através de outros mecanismos, seja através esses próprios artifícios tecnológicos que procuram rastrear o nosso comportamento num website ou na internet em geral. Então eu diria que a tecnologia ela cria uma nova gramática e uma nova sintaxe para a comunicação. Você pode falar, não estou a fim de aprender essa língua e pronto, tudo bem. Acho que se você pretende se aposentar daqui a 5 anos, não me preocuparia muito com isso. Se você pretende continuar no mercado de trabalho depois de 2020, você vai ser obrigado a aprender essa linguagem, essa sintaxe, porque senão você vai rodar. E eu estava ouvindo você falar também que é muito inteligente a gente sentar com o cliente e avaliar tanto o conteúdo quanto onde ele tem que estar na internet, porque nem sempre para ele o melhor é o Facebook ou o Instagram. E a gente percebe como profissional de comunicação que a primeira coisa que o cliente pede, eu já tenho site, agora eu quero Facebook, Instagram e as outras coisas que estão acontecendo. Não sei como que as grandes empresas não quiseram fazer Snapchat ainda. Eu diria assim, a primeira coisa assim, eu já tenho site, tudo bem, mas teu site já está otimizado para o mobile? Exato. O teu site, quando eu acesso de um aparelho mobile, ele é exatamente a mesma coisa do que o teu site desktop, então você tem um problema aí. Porque o uso do mobile cresce cada vez mais. No Brasil, ano passado, segundo dados do IDC ou do Gartner, não estou bem certo, foram vendidos 54 milhões e meio de smartphones. Isso dá 102 smartphones por minuto.
E você sabe que o meu profissional de TI, ele fez isso, né? O design responsivo, né? Que se chama. Isso, exatamente. Fazer a aplicação do site para o mobile. E a princípio, bom, eu sou de uma geração que eu estou aprendendo muito, tentando fazer o meu melhor. Todas as gerações estão aprendendo, todas. A princípio, quando ele me falou de fazer isso, eu falei, bom, faça, né? Primeira coisa, quanto vai custar? Tá bom, então tá bom, faça. O resultado é fantástico, porque aí a aplicabilidade, as pessoas de onde estão... Eu mesma, quando eu preciso ver o meu site, que eu abro do meu smartphone, eu vejo tudo num tamanho adequado para ele e não precisa ficar aquela coisa de ficar fuçando. Então, são algumas vantagens e algumas coisas assim que a gente tem que aprender e apostar nisso. E o cliente também, né, entender o design responsivo não é uma moda, né? É uma necessidade, assim como outras coisas que você estava colocando lá. Como avaliar se o seu site tem um bom retorno? Essa é uma discussão, a gente sabe que cada vez mais a gente vive num mundo financeirizado, cada vez mais a função das empresas é considerada, a função principal das empresas é entendida como dar retorno ao acionista, e isso implica na nossa capacidade de avaliar corretamente o que é retorno de investimento, o que dá retorno ou não. Geralmente o profissional de comunicação, uma das críticas que se faz, e o pessoal de finanças comenta muito isso, às vezes eu tento fazer essa mediação dentro das empresas, né, entre o profissional de finanças e o profissional de comunicação. Eles trabalham com medidas puramente táticas que no fim das contas são irrelevantes do ponto de vista de venda ou redução de custo. E o profissional de comunicação diz, é impossível medir isso, porque assim. Bom, primeiro assim, não é impossível você medir nada. O que pode acontecer é que é muito caro você medir alguma coisa. Aí, se eu vou gastar mais para medir alguma coisa do que o lucro que eu espero ter com essa coisa, não faz sentido, né? Mas o que acontece é que a gente precisa entender hoje que as nossas ações de comunicação, elas são avaliadas também em relação ao retorno do investimento, né? E quando eu falo em retorno de investimento, eu estou falando de alguma métrica, algum indicador de desempenho que possa ser traduzido em termos financeiros. Quais são esses termos financeiros? É basicamente receita, despesa e fluxo de caixa. A métrica que faz a relação entre os indicadores de desempenho da comunicação e esses 3 indicadores financeiros costuma ser a satisfação do cliente. Então, todas as nossas medidas de comunicação, de alguma maneira, precisam levar em conta a satisfação do cliente e, a partir daí, verificar se esse aumento de satisfação do cliente, quanto ele gera mais de receita. E você comentou uma coisa bacana para o profissional de comunicação sair da zona de conforto e procurar conhecer como se faz isso de maneira correta. Porque essa coisa de se esconder atrás do não gosto de números. Isso não é isso, no meu entender, isso não é uma atitude. Isso né? é uma falta de atitude. Isso é uma falta de atitude. Você falou sobre os 4 grandes desafios no seu minicurso. Quais são, no seu ponto de vista, os 4 grandes desafios da comunicação? Tecnologia e seus desdobramentos, como, por exemplo, as redes sociais. A questão da mobilidade, ou seja, entender que nós estamos num mundo em que as formas da gente capturar e distribuir a atenção e o conteúdo são cada vez mais móveis. Terceiro ponto é o Big Data, é como é que eu combino os dados oriundos desses N pontos de contatos com a minha marca, através dos mais diversos aparelhos e canais. Como é que eu reúno isso para entender as pessoas, personalizar esse conteúdo, otimizar a atenção que as pessoas dedicam para a minha empresa e para a minha marca. E o quarto ponto é métricas, né? Entender como tudo isso é medido. Não é necessariamente saber medir tudo isso. Eu não preciso saber análise multivariada, mas eu preciso saber que existe uma técnica chamada análise multivariada que me permite, entre outras coisas, criar modelos de atribuição, ou seja, o quanto cada esforço meu de comunicação está resultando, no fim das contas, numa alteração de um comportamento que me interessa, como, por exemplo, vendas. É importante, eu tenho certeza que todo mundo que assistiu o seu minicurso saiu encantado, que nem eu. Fiz várias anotações, porque assim, se não sabia, fiquei sabendo e é obrigação da gente estar crescendo cada vez mais. Quero receber você lá na minha terrinha americana e te agradeço muito esse bate-papo com a gente aqui e o seu minicurso. Será um prazer, estaremos em breve em Americana. Vamos lá, obrigado.